Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Quem veio preparado para ouvir a voz do Senhor nessa noite? Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém? Pai, eu te louvo e te agradeço nessa noite, porque até aqui o Senhor tem nos preparado, tem nos direcionado, Senhor. E o Senhor sabe, Senhor, da minha disposição, Deus, para poder estar sempre refletindo na Tua palavra. Obrigado, Deus, por cada ensinamento, por cada direcionamento dentro da Tua palavra. Obrigado pela palavra que o Senhor me entregou. Eu tenho certeza, Deus, que essa palavra vai falar no coração de cada um que se encontra aqui dentro neste dia de hoje. Pai, para que nós venhamos sair daqui mais fortalecidos, que nós venhamos sair daqui mais com a certeza que o Senhor está conosco, meu Pai. Porque eu sei que a Sua palavra é fiel e ela cumpre tudo o que ela diz, meu Senhor. Então, Pai, que nessa noite todos que aqui se encontram estejam com o coração aberto, com a mente aberta, para receber essa maravilhosa palavra em nome de Jesus. A igreja diz: amém, glória a Deus. Bate a mão para o Senhor Jesus aí, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quero agradecer ao meu pastor Renato por essa oportunidade, pastora Sueli, pastora Lídia, essa comitiva de obreiro maravilhosa que está aqui nessa noite. Esses obreiros maravilhosos, esses membros maravilhosos, que o Papai do Céu continue abençoando a vida de cada um de vocês, tá bom? E quero agradecer a minha casa, minha esposa maravilhosa também, minha ajudadora, que tem acreditado também no meu ministério, tem me ajudado muito. Se não fosse também pela vida dela, eu não estaria aqui hoje. Foi através dela que eu conheci o Senhor Jesus Cristo. E hoje estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 15. João, capítulo 15. Glória a Deus que Deus tem confirmado essa palavra desde o início. Nosso irmão evangelista Alan abriu esse lindo, maravilhoso culto em João, capítulo 21, versículo 24. E também nos louvores Deus falou da semente. E nós vamos decorrer um pouquinho sobre essa palavra hoje. Amém? João, capítulo 15. Seu versículo 16. Todos acharam? A palavra de Deus vai dizer assim: não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto o meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Hoje eu quero dar um nome a essa ministração. Essa ministração aqui eu já tinha preparado ela já há algum tempo. E eu vinha, devagarzinho construindo ela. E o Senhor nos direcionando. E essa ministração de hoje, o título delas é Nomeado para dar fruto. Repete comigo: nomeados para dar fruto. Amém? No Novo Testamento, a gente temos 5 Joãos que aparecem no Novo Testamento. Tem um João, a qual nós vamos descrever aqui. Tem um João Batista. Tem um João, o pai de Pedro. E tem um sacerdote judeu chamado João também. Mas esse João aqui é o João, aquele que se reclinou ao peito do mestre. É aquele João que, com todo aquele olhar que estava do lado do mestre,
entendia as dificuldades do mestre. Portanto, Jesus vai dizer que, meu filho amado, Jesus tinha um carinho muito grande por ele. Teve um certa feita também que falou: mãe, olha quem está do seu lado, é seu filho. Ele chamou o próprio João, como se fosse da sua própria família. Esse João aqui é o João que escreveu esse próprio livro dele. Ele também escreveu 1ª, 2ª e 3ª João. E também escreveu o livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Esse João aqui, a história desse homem é tão maravilhosa, tão gostoso, porque ele foi um dos apóstolos que teve morte natural. Quão bom é, né? Ter uma morte natural. Teve uns que foi decapitado, João Batista foi um deles. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Se não me engano, Isaías, cerrado ao meio. Mas esse João, que nem nosso irmão Ala diz, um melancólico, morreu de morte natural. Morreu de morte natural. E esse livro ao qual João escreve é um livro que você vê que é um livro de muito amor, de muito carinho, de muita dedicação naquilo que ele fazia para o Senhor. Portanto, no momento ao qual o Senhor veio para cumprir o seu ministério, ele começou a passear ali na beira do mar, na beira do lago. E ele avista Pedro, Tiago. Quando ele vai um pouquinho mais à frente, ele avista quem? João. Olha que interessante. É o terceiro que ele avista. É o terceiro que ele avista. Independente da posição que você se encontra, você não é o último e você não é o primeiro. O importante é como você se posiciona quando o mestre te chama. Alguns ditados dizem que aquele que se apressa, chega primeiro. Não é verdade? Mas não é bem assim que funciona com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, primeiro, Ele vai te olhar de longe. Porque Ele não vai chamar qualquer um para estar do lado dele. Sabe por quê? Porque a palavra mesmo vai dizer que Ele te olhou desde o ventre da tua mãe. Mesmo antes de você ser formado, Ele já tinha olhado para você. E essa palavra tão maravilhosa, a qual Ele está falando aqui, que não foi você que escolheu a Deus. Não foi vós que me escolheste. Foi eu que escolhi a vós. Foi eu que escolhi a vós. Esse João é maravilhoso. Esse João é maravilhoso. Mas o Senhor começa a trabalhar na vida deste homem de um jeito que ele foi preso. Ele meu Deus. Oh, glória. Eu estava lendo esse livro maravilhoso hoje e eu me emocionei muito com essa história de João. Porque você vê que ele é um dos apóstolos que não reclama de nada. É um dos apóstolos que não questiona. Fazendo a obra de Deus como Deus nos chamou. Um dos privilégios dele foi morrer de morte natural, irmãos. Um dos privilégios dele. Como é bom a gente estar na obediência. Como é bom a gente ser obediente naquilo que Deus nos chama para fazer.
Porque teve um certo homem, em 1 Samuel capítulo 15, um homem levantado como rei Saul, que Deus deu algumas ordens para ele fazer. Olha, você vai entrar em tal cidade, você vai matar todos, inclusive rei, gado, criança, todo mundo. Todo mundo. Amém, amém. Aconteceu isso? Não. Foi para a cidade, fez uma arruaça na cidade, mas não cumpriu aquilo que o Senhor tinha mandado para fazer. Abre uns parênteses aqui já. O que o Senhor tem mandado para você fazer, você tem fazendo coisas ao contrário. Deus está mandando você fazer e você está falando, acho que assim fica melhor. Querendo ajudar a Deus. Você foi chamado para dar fruto. Mas o fruto ele só vai dar se a árvore for boa. Se a árvore não for boa, ele lança fora. Mas Deus é maravilhoso porque, mesmo em tanta dificuldade, Ele te dá uma oportunidade de sempre você refletir naquilo que você tem feito, nas coisas que você tem buscado. Eu falando com o Senhor, falei, Senhor, comentei até no culto passado, acho que para a pastora Lídia, como é difícil quando chega final de ano. Parece que a igreja se dispersa, parece que as pessoas querem entregar suas credenciais, parece que Deus é só Deus de fevereiro a novembro, e olha lá, até outubro, porque o que a gente vê, irmãos, é notório, e depois quer colher as coisas maravilhosas. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã. Depois que você... O evangelho, irmão, ele não é opção. Ele não é uma opção. O evangelho de Cristo não é uma opção. Ele é uma decisão que você toma. E toda decisão, ela vem com um cargo da responsabilidade. Qual? Da responsabilidade. Vai chegar um dia que você prestará conta de todo o seu culto ao Senhor. Para você que está aqui dentro desta nave, desta igreja, e para essas pessoas que estão me assistindo na live também. Vai chegar um dia que o Senhor você vai ter que dar conta de tudo o que você tem prestado ao Senhor. Mas você quer dar bons frutos. Você quer gerar bons frutos. Você foi nomeado para dar fruto. Mas que fruto você está gerando? Que fruto você tem gerado? Vamos lá, para mim entrar na mensagem. Glória a Deus. Dá um glória, irmão. Dá um glória. Glória a Deus, aleluia. Significado do nome João: Deus gracioso, agraciado por Deus, a graça e a misericórdia de Deus. Esse é o significado do nome João. O significado do nome Renato é renascimento. O nome de Michael é como Deus. Quem é como Deus? Hã? Erinaldo? Naldinho. Mas vamos lá. Você sabe quem você é? Faça uma reflexão para dentro de você. Você sabe quem você é? A gente temos duas pessoas que a gente não consegue enganar. Repete comigo, duas pessoas que eu não consigo enganar. Assim, eu mesmo e Jesus. Você sabe quem você é?
Porque primeiro, para você dar um bom fruto, Deus te chama pelo nome. Deus te chama pelo nome, ó. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, mesmo antes de você se formar, o Senhor já tinha te chamado pelo nome. Mesmo sem a tua família saber que você viria, Deus já sabia que você viria. E além de tudo, te chama pelo nome. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua. É um caminho maravilhoso. É um caminho reto. É um caminho íntegro. É um caminho grandioso. É um caminho de amor. É um caminho de alegria. É um caminho de satisfação. É um caminho de domínio próprio. É um caminho de mansidão. É um caminho de alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão e muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Mas tem momentos que nós deixamos nossos pés vacilarem. E a gente vai lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que vai falar sobre as obras da carne. Cuidado. Porque o Senhor já te escolheu há muito tempo. Você não foi chamado para ficar parado. Você não foi chamado para esquentar a cadeira. Você não foi chamado para apenas fazer volume. Você foi chamado para uma grande obra. Para uma grande obra. João 15. Vós não me escolheste, mas eu escolhi a vós. Quem te escolheria? Fala para mim. Você me escolheria? É que a gente não pode cutucar o irmão do lado mais, né? Mas dá uma olhadinha para ele, né? Você escolheria se está do seu lado? Para uma grande obra? Confiaria uma grande obra? Teria capacidade de poder dirigir uma grande obra? Faça uma reflexão. Todos nós temos que melhorar. Todos os dias. Mas como é que nós conseguimos essa melhora? Oração, santidade, fé, renúncia, comprometimento, obediência, hierarquia. Exatamente. 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. Olha que maravilhoso. Mas, pastor Maico, o pecado bate todo dia na minha porta. Todo dia eu sou confrontado. Mas quem disse que pecado é vitamina? Sabe qual é o problema? Você está alimentando mais o leão ou mais a hiena? Você está alimentando mais a obra da carne ou as obras do Espírito de Deus? Porque eu tenho ouvido, não consigo. Acho que o horário para mim não dá. Eu não consigo chegar nesse horário. Eu não consigo porque é uma dificuldade, eu moro longe, eu moro lá do outro lado. Qual que é a sua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? O que você tem alimentado mais?
Porque tudo o que você faz tem que refletir a glória de Deus. Porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nova criatura você é em Cristo Jesus. Cristo deu a vida por você. Deu a vida por mim. E o que nós temos feito para que o evangelho continue sendo exalado através da minha vida e da sua vida? Porque ser cristão dentro da igreja é muito, muito, muito fácil. Mas e daquelas portas para fora? Sabe aquelas musiquinhas às vezes no TikTok? Ninguém tá vendo. Só o Espírito Santo de Deus, porque ele faz morada em você. Sabe aquelas roupas curtas ou aquelas calças bem apertadas? Vigia, meu irmão. Vigia, meu irmão. Porque você pode esconder de mim. Você pode esconder da liderança da igreja. Mas do Espírito Santo de Deus você não esconde. Eu sei o que o Senhor ministrou no meu coração. Cuidado com esse fim de ano. Fim de ano tá aí. Estou 14 anos dentro do evangelho, irmão. Nunca me desviei para a glória de Deus. Mas o que a gente tem visto nessa caminhada, quando chega esse período, você não é mais do mundo. Deus já te chamou pelo nome. Ele já te escolheu, há muito tempo. Não envergonhe o nome do Senhor. Caminhando. Atos capítulo 9. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, e os reis, e os filhos de Israel. Você é um vaso escolhido. Abra comigo em Gálatas capítulo 2. Gálatas, do capítulo 2. Quem foi chamado primeiro, Pedro ou Paulo? Quem foi chamado primeiro, Pedro ou Paulo? Foi Pedro, não foi? Glória a Deus, aleluia. Olha o que vai dizer o apóstolo Paulo para Pedro. Pedro foi um homem chamado para edificar a casa do Senhor. Ele foi chamado para ser coluna do Evangelho de Cristo. Olha o que vai dizer. Eis, pois, firme na liberdade com Cristo que nos libertou, e não torneis a meter vós debaixo de jugo de servidão. E eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todos os homens que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça desde caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Correis bem quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentirei. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque eu sou, pois perseguido. Logo
os escândalos da cruz está aniquilado. Eu queria que fosse cortado aqueles que vos andam inquietados. Porque vos, irmãos, foste chamado à liberdade. Useis então da liberdade para dar ocasião à carne? Não servis vós uns aos outros pelo amor? Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, ainda, andais em espírito e não cumprireis a conveniência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se uns aos outros, para que não façais pelo espírito e não debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Essa eu li em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Gálatas capítulo 2. Versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para os gentios. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, e a graça que se me havia dado, deram-nos as destra em comunhão, comigo e com Barnabé, para que nós fossemos aos gentios e eles a circuncisão. Recomendo-nos somente que nos lembraremos dos pobres, e o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas quando vi que não andava bem direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentro dos gentios. Olha o que Paulo está dizendo para Pedro. Independente da posição que você se encontra, o evangelho do Senhor, ele é reto. Ele é sério. Ele não tem outro caminho a não ser o evangelho do Senhor. Ou é caminho do evangelho, ou é lago de fogo. Paulo, um homem que foi chamado por Deus, um homem que já ouvia falar de Pedro, já ouvia falar de João, mas quando Deus o chamou, eu sirvo esse Deus. Eu sirvo esse Deus maravilhoso. O mesmo Deus que eu estou falando que Paulo servia, é o mesmo Deus que você está falando que você serve. Mas tem momentos que você está sentando na roda de pessoas que você não deve sentar. E quando você vê pessoas ao seu redor que sabem que você é cristão, você se levanta e vai embora. A gente não tem como mentir para o Senhor. Talvez vai chegar até um irmãozinho da igreja que às vezes
está só na portaria ali, vai falar: irmão, isso aí não é certo o que você está fazendo. Isso aí não é correto. Porque Pedro poderia muito bem pegar de toda a sua liderança que ele tinha naquele momento, poderia ter refutado Paulo. Mas deixa eu falar uma coisa para você: um servo de Deus conhece a voz do Senhor. Um servo de Deus conhece a voz do Senhor. Pedro foi chamado para dar fruto. Paulo também foi chamado para dar fruto. Você também foi nomeado para dar fruto. Cometemos erros? Cometemos, mas nós temos que saber aonde a gente foi plantado. Olha para a vida de Davi. Quantos erros esse homem não cometeu? Mas ele sabia onde ele foi plantado. Senhor, me perdoa. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Pai, eu pequei contra ti. Você sabe aonde você está plantado? Glória a Deus. Então ele te chamou primeiramente pelo nome. Primeiro ele vai te chamar pelo nome. Mas ele só chama pessoas que estão em movimento. Ele não chama pessoas paradas. Quando ele chamou Pedro, Tiago e João, o que eles estavam fazendo? Trabalhando, filho. Acabando de chegar com seus barquinhos, lavando as redes. Estava trabalhando. Está no momento de você se levantar. Está no momento de você se levantar. Está no momento de você começar a suar a camisa. Está no momento de você tirar aquela sandália de dentro da sapateira, tirar o pó e trabalhar. Está na hora de você tirar aquele tênis de dentro do armário e começar a caminhar. Começar a se movimentar. Porque quem não se movimenta, meus irmãos, cria ferrugem. Começa nhec. Água parada dá o quê? Dá dengue, dá ferrugem, vai no ferro, dá ferrugem. E para limpar? Quem limpa a ferrugem? Quem aqui já comprou ferrugem? Ninguém nunca comprou ferrugem, né? Ele aparece sem menos você perceber. Assim é. Quando você menos percebe, o inimigo começa assim, ó, a minar. Por quê? Você está parado. Deus já te chamou, mas você tem que se colocar de pé, se movimentar. Isaías 43, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome e tu és. Isaías 49, ouvi-me, ilha, escutai vós povos de longe, o Senhor chamou-me desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca igual espada aguda, na sombra da sua mão me escondi, fez-me igual uma flecha polida, e me encobriu em sua aljava. Sabe o que está querendo dizer para você aqui? Quando Deus te chamou, Ele te pôs o nome. Quando você se levantar, sabe o que vai acontecer? Você vai ser como uma flecha na mão de Deus. Você vai ser como uma espada aguda na mão do Senhor. Você vai fazer coisas que você fala, eu, pela minha capacidade, não conseguiria. Mas você vai entender que foi através da presença, da manifestação do Espírito Santo de Deus, que você conseguiu
atingir certos lugares. Porque quem lança a flecha é o Senhor. Aqui diz, mas nós temos que nos movimentar. Porque quem não é visto não é lembrado. Se você não se aparecer para o Senhor, como Ele vai lembrar de ti? Por mais que Ele não se esqueça de você. Por mais que você seja a menininha dos olhos de Deus. Mas só quer ser isso? Ou você quer ir mais profundo com o Senhor? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse do ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações por profeta te dei. Ele nos nomeou para darmos fruto permanente. Olha que interessante. Primeiro Ele te chamou pelo nome. Depois que Ele te chamou pelo nome. Não, primeiro Ele te escolheu, depois Ele te chamou pelo nome. Agora você vai ter que dar fruto. E esse fruto tem que fazer o quê? Permanecer. Salmos 92. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. Estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para proclamarem que o Senhor é reto, e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Ó, que maravilha! O justo florescerá. Você florescerá. É como a palmeira. Crescerão como o cedro no Líbano. Alguém já viu palmeira aqui? Já viram palmeira, né? Já viu a raiz de uma palmeira? Você já viu que a palmeira, ela cresce por estágios? Conhece o bambu também? Já viu a raiz de um bambu? São profundas. São profundas. Vai vir um vento, você vai balançar para um lado, vai balançar para o outro, mas você sabe aonde você está plantado. Porque você florescerá. E o fruto que você gerar, você vai florescer ele. O fruto que você gerar. Primeiro fruto. Ou li Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito. Qual fruto você está florescendo? Qual fruto você está dando para as pessoas comerem? Qual tipo de fruto você está produzindo? Oh glória. Oh glória, aleluias. Falando que nem aquele pregador Jonathan. Dói, mais cura. Dói, mais cura. Minha primeira ministração que eu fiz na minha vida foi sobre o livro de Oséias. Alguém já leu o livro de Oséias aqui? O livro de Oséias, Deus vai tratar uma prostituta representando o povo de Israel. Foi nesse chamado que Deus me chamou. Um chamado de confronto. Minhas palavras, eu quase não ministro.
Mas quando eu ministro, eu tenho a oportunidade de fazer aquilo que Deus colocou sobre mim. A minha última ministração aqui foi o quê? O poder da língua. Talvez a minha ministração não vai agradar a todos, mas o importante é que te cure e que te liberte. E o Senhor vai entrar na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula. Ele vai discernir o sentimento do teu coração nesse momento. Dói, mas cura. Glória a Deus por isso. Porque tem fruto na nossa vida que a gente tem que machucar ele, para que ele se torne maduro. Vocês sabiam disso? Tem fruto que você tem que ferir ele. Eu esqueci o nome da fruta aqui. Eu ouvi ela semana, acabei esquecendo aqui o nome da fruta. É o figo? Acho que é o figo. É uma fruta que você tem que machucar para que ela amadureça. Você é um fruto. Tem momento que o Senhor vai machucar, mas vai curar. Vai trazer a resolução daquele problema. Porque tem momento que você não vai conseguir estar maduro sozinho. Tem momento que você não vai conseguir estar na caminhada sozinho. Tem momento que você vai precisar de outras pessoas do seu lado. E talvez as palavras a qual essas pessoas lançam não é de um bom agrado. Mas o importante é que ela te deixe no caminho do Senhor. Que ela te deixe no caminho do Senhor. Jeremias 17. Porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. A dificuldade vai chegar? Vai. Mas você vai estar sorrindo, vai estar alegre. Qual prova eu não passei uns 3 anos atrás, né, meu pastor? É, meu. A gente passou uma dificuldade aí que nem o pastor queria ficar do meu lado. Oh. Mas eu permaneci. Não recuo. Por mais que o vento vem batendo de um lado do outro, eu falo, não recuo não. Vou recuar não. Não vou porque eu não quero voltar para onde eu vim. E hoje, glória a Deus. Então, irmãos, a caminhada cristã, a nossa caminhada cristã, ela é feita igual o batimento do teu coração. Se o médico colocar o cardiograma em você para fazer toda a medição do seu corpo, você vai ver que o coração fica assim, ó, subindo e descendo. E é normal. Porque se der uma linha reta, já era. Talvez você está passando um momento de dificuldade hoje e não está entendendo por quê. Fica tranquilo. Fique em paz. Tire proveito de onde você se encontra. Olhe as saídas. Fale para o Senhor, Senhor, no que você quer me ensinar nisso aqui? Porque vai chegar um momento que você vai estar em cima também. A vida não é feita só de baixos. Mas tem momento que você vai estar em cima. O problema é você não deixar uma linha reta. Glória a Deus. João 15, não foi vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. Colossenses 1, 10, para que não possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. Quer dar fruto mesmo? Quer gerar fruto mesmo? Tem que ter o conhecimento de Deus. Quem é Deus para você?
Quem é Deus para você? Qual é o primeiro pilar que a gente tem que a gente possa conhecer a Deus? Todos vocês passaram pelo discipulado. Passaram ou não passaram? Qual que é? Não deixe de conhecer a Deus. Você tem um material na sua casa, por mais pequeno que seja, por mais simples que ele seja, mas ele faz o conhecimento. Primeiro ponto, primeiro pilar é o quê? Tem que crer no Senhor. Você tem que acreditar nele. Se não, vã é a sua fé. Vã é o que você está fazendo aqui, se você não acreditar em Deus. É o primeiro ponto. Então, que nesse dia de hoje, vocês entendam que você tem que se movimentar, porque o Senhor já te chamou, tá? Ele já, desde o ventre da sua mãe, já te chamou para você dar fruto, e seus frutos permaneçam. Mas não tem como dar fruto sem conhecer a árvore. E a árvore é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele, é nele que vocês são os ramos. Ele é a videira verdadeira. Ele é o ontem, Ele é o hoje, Ele é o amanhã, Ele é o eternamente. Não tem como dar fruto em outro lugar a não ser na videira, que é Jesus de Nazaré. Que Deus, nessa noite maravilhosa, venha abrir o teu coração, abrir o teu entendimento, para que você entenda que Deus só vai até onde você permite. Se você não se entregar, desculpa te dizer, mas você vai padecer. Vai. Porque o Senhor se responsabiliza até onde você permite que Ele vá. A partir desse momento, a responsabilidade é sua. Esse é o Deus que eu e você serve. Ele é Deus, Ele é um Deus de amor. Mas também a base do trono dele é justiça. A Bíblia vai dizer que Deus também é terrível, que Ele é fogo consumidor. Ele é justo e perfeito. Ele é justo e perfeito. Amém?